Querido bom Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque nós estamos na Sua presença, porque o Senhor já nos abençoa nesta manhã com a vida, com tantas bênçãos, com saúde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto, porque o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer a Tua palavra. Por favor, Pai querido, nos ajude agora a nos fortalecer ainda mais, que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, que cada irmão aqui possa sair daqui mais próximo de Ti do que chegou. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Alguns anos atrás, era um dos nossos primeiros estudos bíblicos e uma pessoa que é de uma outra igreja falou para mim assim: você ainda está no primeiro amor. E daí, naquela época, eu respondi que não tem essa de primeiro amor, que quanto mais o tempo passa, maior é o amor, né, na caminhada cristã. Que quanto mais tem o relacionamento com Deus, mais você ama Ele, né? Só que eu fiquei pensando que tinha que preparar uma pregação sobre isso, ou então que alguém teria que trazer uma mensagem sobre esse assunto, que é bem importante, sobre o amor, sobre essa caminhada cristã. Só que o tempo foi passando, eu fui tendo outras experiências também na minha vida. E aí, semana passada, no sábado, eu me senti tocada a começar a escrever sobre esse assunto, só que eu não estava preparada não estava escalada para pregar. Estava outra pessoa, mas enfim, não deu certo e estamos aqui então com essa mensagem. Bom, antes de nós abrir a Bíblia, eu quero fazer uma pergunta. O que é o amor? Eu achei bem interessante que no Provai Ver de hoje tinha sobre o amor, né? O que é o amor? É para falar mesmo? Pode falar. Pode. Achei que você ia falar. Bom, amor é muitas coisas, né? É fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o bem-querer, mais que bem-querer. Oh, que bonito. Ok, amor é tudo isso, mas é muito mais, né? Muito maior, mas isso também. Isso faz parte do amor. Mas na Bíblia, Deus nos ordena a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Como nós vimos no Provai Vede, o amor também é um mandamento, né? E se ele é um mandamento, pode falar. Eu disse, o amor é uma escolha, né? Exatamente. Uma decisão. Se ele é um mandamento, ele não pode ser simplesmente um sentimento. Porque o sentimento é meio que involuntário. Eu fico triste, eu fico alegre, Sentimentos eu não escolho normalmente, né? São consequências. A única coisa que eu tenho certeza 100% é que amar dói. Às vezes. Às vezes dói. Às vezes pode doer. Depende de quem vai amar, né? Mas hoje nós vamos... Mas Jesus nos amar, doeu nele. Hoje nós vamos justamente entender um pouco mais sobre o amor e também sobre fé. E o que tem a ver a fé com o amor, né? Bom, então nós já entendemos que o amor é uma decisão, é um mandamento e para obedecer ao mandamento eu preciso decidir. Então não é só um sentimento, porque o sentimento é meio que involuntário. Se eu não tenho como obrigar uma pessoa que perdeu um ente querido se sentir feliz. Por mais que nós temos a esperança do reencontro, a gente sabe que a tristeza vem e o luto faz parte da vida. Então, os sentimentos, eu não tenho controle sobre eles. E se amar é um mandamento, então eu tenho controle sobre isso. Eu tenho que tomar uma decisão, como a Lid falou. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó. Jó no capítulo 1. Capítulo 1. Começo. Na semana anterior, 2 semanas atrás, nós tínhamos terminado de ler o livro de Jó no nosso culto familiar lá em casa. E eu me senti muito tocada com a lição que eu aprendi no livro de Jó. E essa pregação é baseada nessa lição. Antes ainda de nós começar a ler, deixa eu só abrir mais um parênteses aqui. Falando ainda sobre o amor, que o amor é um mandamento, nós temos que lembrar também que Jesus disse
sobre amar ao próximo, em Mateus 5,44, ele diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por eles, pelos que vos perseguem. Então, se nós temos que amar os nossos inimigos, é mais um indício que o amor não tem muito a ver com sentimento só, né? Porque o sentimento é contrário, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta muito interessante que eu aprendi há pouco tempo. O cristão pode ter inimigos? Perante a Bíblia, não. Mas daí não é questão de ser inimigo. Agora eu vou fazer mais uma outra pergunta para vocês refletirem. Eu também demorei um pouquinho para entender isso aqui. Jesus tinha inimigos? Tinha. Tinha. E nós também temos. Se Jesus tinha inimigos, nós temos inimigos, sendo cristãos. Mas olha só, nós entendemos que um inimigo é uma pessoa que eu não gosto. Esse não pode ser um inimigo de um cristão. O inimigo do cristão é aquele que não gosta de mim. Jesus ama todos. Alguns não o amam. Quem não ama Jesus é inimigo de Jesus. Mas Jesus o ama. Isso é bem profundo, né? Eu demorei um pouco para entender, mas é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Pode falar. Para te ter uma ideia, e a Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Por todos. Ele não diz que Jesus não morreu por quem amava ele ou por quem não É, amava. exatamente. A questão é que o ímpio vai pagar por aquilo que ele não fez, que é amar a Cristo, ou estar com Cristo. Mas isso não quer dizer que nós não temos que amar os nossos inimigos. Uhum. Mas Veja. isso não deve ser uma obrigação, né? Sim. Aí- Mas se um inimigo teu chegar na tua porta e pedir um copo d'água, você não vai dar? Aí, olha só. Jesus nos manda amar os nossos inimigos. Vamos pensar, vamos raciocinar. O meu inimigo não pode ser uma pessoa que eu não gosto. Eu tenho que amar os inimigos, só que eu sei que ele não gosta de mim. Se eu sei que ele não gosta de mim, não quer dizer que eu preciso conviver com ele, eu vou convidar ele para entrar na minha casa para morar comigo. Sim. Jesus não tinha um relacionamento tão próximo com todos, né? Mas quando precisar. Quando precisa ajudar, como ele for dar um copo de água, a com sua certeza. atitude tem que ser Sim. a de Jesus, né? É, exatamente, Responder com Jesus. amor, né? Contrário à atitude dos nossos inimigos. Exatamente. É contrário àquilo que ele faria para mim. Né? Tem pessoas dentro de onde eu trabalho que eu não gosto. Ou sei que ela não gosta de mim, na realidade. Entendeu? Mas assim mesmo eu chego para ela e bom dia. Que Jesus te abençoe. Entendeu? Mas é Exatamente. isso que eu quero dizer, que o amor, ele tem que ser involuntário, ele não pode ser uma obrigação, ele Sim. não é uma obrigação. A gente Claro. desenvolve o amor, existem vários tipos de amores, mas a gente desenvolve pelo relacionamento. Assim como se eu passar mais tempo com Deus, eu vou amá-lo mais. Aquele que eu não tenho tanto contato, eu posso amá-lo, mas não na mesma intensidade. Entende o que eu quero dizer? Nós vamos entender tudo isso ao longo da pregação aqui. Mas o começo aqui é que o amor é uma escolha. Ele começa com uma escolha. O sentimento vem depois como consequência, né? Enfim, ele é uma escolha. Depois da escolha, ele começa a vir um sentimento. Exatamente. Então, agora vamos ler. Quem quer ler? Vamos começar no Jó capítulo 1 até o versículo 3, para começar. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Muito bem. É uma linguagem bem diferente, mas a mensagem é a mesma, né? Vocês conhecem a história de Jó, eu creio que todos já conhecem. Quem não conhece, leia o livro de Jó, que é muito, muito bom. Então, Jó, até aqui nós vemos que, aqui na minha tradução, diz que ele era o maior de todos os do Oriente. Então, na classe social, em status, em todas as qualidades, ele tinha que ele estava em cima, né? E aí, ele conta um pouco mais sobre a vida dele. E daí, depois, ali no versículo 6, pode ler também do versículo 6 até o 12 ali. Pode ir. Alguém quer, outra pessoa quer ler? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercaste com serve a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então ali Satanás disse para Deus que Jó só obedecia, só amava, só era fiel porque Deus tinha o abençoado. E vocês já conhecem a história, então ali Deus permitiu a Satanás que tirasse todos os bens que ele tem e ele perdeu tudo, de uma hora para outra. Tudo, inclusive os seus filhos. E aí no versículo 20 até o 22, se alguém quer ler? A reação de Jó quando ele perdeu tudo. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Jó não reclamou. Ele adorou. Louvado seja o nome do Senhor. Como isso é grande, né? Mas vamos ler mais um pouquinho. Ali do capítulo 2, do 3 até o 10. Alguém quer ler? Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Por que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Ele conserva sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó foi do nível mais alto ao mais baixo, de uma hora para todas, e ele não pecou, ele não reclamou, não botou a culpa em Deus, né? E aí, no decorrer da história ali, depois, ele já não está entendendo o que está acontecendo aqui no capítulo 6, eu vou ler o versículo 24 só, que eu destaquei. Ensinai-me, e eu me calarei, dai-me a entender em que tenho errado. Então, já não sabia o que estava acontecendo, por que ele estava passando por tudo isso. Já sabia que ele era íntegro, fiel a Deus, né? E os amigos dele, então, começam a aconselhar ele. E começam a caluniar ele, falar que a culpa é dele, que Deus está sendo justo, que ele está pagando pelo que ele fez, sendo que ele sabia que ele não tinha feito coisa errada, né? E eu gostaria de ler o capítulo inteiro, mas enfim, o livro inteiro, né? E é uma acusação atrás da outra. E aí no capítulo 19, se alguém quiser ler um pouquinho aqui também. Aí no capítulo 19, o versículo 3 até o 27. Não, o versículo 23 até o versículo 27. Alguém quer ler? Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro, ou que com uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra.
Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Até qual é? 27. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim, e desejo tanto que isso aconteça. Então, apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, dos inimigos dele estar fazendo as acusações diretas para ele, dizendo que a culpa era dele, ele ainda assim conservava sua integridade e ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Na minha tradução diz assim. Então, ele ainda tinha esperança que Deus salvaria. Ele sabia que... Eu já sabia que ele por si não era justo, mas ele tinha esperança no Salvador, né? Em tudo isso, Deus já não pecou. E enquanto que, para mim, na Bíblia, a maior prova de fé, que é a de Abraão, é a maior prova de fé no sentido de esperança que Deus proverá. É pedir uma coisa e saber que Deus vai dar, ou no sentido de que Deus proverá, né? É o que Abraão falava. Para mim, o livro de Jó é a maior lição de fé baseada no amor incondicional. Porque não dependia das circunstâncias, ele foi do nível mais alto para o mais baixo e a fé dele não foi abalada. Porque a fé dele era baseada no amor que ele tinha por Deus, porque ele conhecia Deus. E ele não se importava consigo, né? Porque se ele se importasse consigo, ele não ia se conformar, ele ia reclamar, né? Em 1 Coríntios 13:7, fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nos casamentos de hoje em dia, o amor tudo suporta? Com certeza. Em todos os relacionamentos, o amor tudo suporta? Não. Né? Mas aqui diz que o amor tudo suporta. Então, vamos comparar um pouquinho, porque eu gosto de comparações. Vamos comparar o amor a Deus com o casamento. No casamento, primeiro a pessoa conhece as qualidades da pessoa, se apaixona. Alguns falam que tem amor à primeira vista, outros dizem que não existe amor à primeira vista. O que eu entendo sobre esse assunto é que primeiro a pessoa se encanta pelas qualidades, só que nesse momento ela já pode decidir amar aquela pessoa. Porque a gente sabe que amor é uma decisão. Então, ela já começa a alimentar o pensamento que ela vai viver feliz o resto da vida com aquela pessoa. E se a outra pessoa também tiver esse pensamento, essa decisão de amar e esse sentimento, isso pode dar certo. Mas pode não dar certo porque a outra pessoa pode não tomar essa decisão de amar e pode não dar certo. Mas, enfim. E também, antigamente, se a gente for analisar... nas épocas em que os pais escolhiam o cônjuge do filho, tinham casamentos que eram felizes, não todos. Não sei se é a maioria ou minoria, não sei. Mas existiam casamentos que as pessoas tinham um relacionamento bom e se amavam de verdade. Porque eles decidiam amar. Então, os dois precisam decidir amar. A gente já viu que amor é uma decisão. Enfim, quando há um casamento, então os dois decidiram amar. É certo que esse casamento vai durar para essa vida e vai ser um amor para sempre? Não. Porque a decisão do amor não é uma coisa que a gente decide antes do casamento ou antes do batismo. É uma coisa que a gente tem que decidir todos os dias, né? E assim como no casamento, na vida espiritual, existem crises. Eu tenho certeza que todos aqui que são casados ou foram casados já passaram por pelo menos alguma crise, né? Algumas mais graves, outras não muito graves, mas alguma crisezinha com certeza passou, né? E normalmente tem dois extremos em que acontecem crises no casamento, crises mais graves. Ou quando eles são muito abençoados, quando eles adquiriram muitas coisas, ou quando eles estão adquirindo muitas coisas, casa, carro, um bom emprego, muito trabalho, abrem uma empresa, têm filhos. Enfim, quando eles têm muitas responsabilidades e estão bem, muitas vezes nesse momento acontece uma crise. Por quê? Porque eles não têm mais muito tempo para os dois juntos. E muitos casais não conversam mais.
E quando um casal não conversa, daqui a pouco eles não se conhecem, eles não quando um não sabe mais onde é que o outro está, o que o outro está fazendo, aonde gasta o dinheiro. Então eles começam a viver uma vida distante um do outro, vivendo às vezes na mesma casa, dormindo na mesma cama. Às vezes eles conhecem mais sobre a vida do seu colega de trabalho do que do próprio cônjuge. Às vezes acontece isso. Então eles acabam se afastando tanto que não faz mais sentido eles estarem casados. Mas nem todos os casais passam por essa crise. Muitos casais, quanto mais prósperos, mais felizes e mais unidos eles ficam. Aí também existe uma outra crise que é bem comum, que é justamente na falta, na dificuldade. Quando vem desemprego, quando eles não conseguem mais pagar as contas, quando vem uma doença. Às vezes um dos dois tem uma dor. Existem pessoas que têm que conviver com a dor e aí começam a se queixar e outro não tem mais paciência, ou às vezes uma depressão, enfim, né? Quando um acaba perdendo a paciência do outro, né? E aí um para de admirar o outro, para de ver as qualidades que via antes e normalmente eles começam a colocar a culpa de tudo um no outro. Então, quando vê, justamente no momento que mais eles deveriam se unir, eles se tornam inimigos, né? É uma coisa que infelizmente acontece. Mas é claro que no nosso relacionamento com Deus, aliás, no relacionamento humano, às vezes é o outro que não está fazendo a sua parte, não escolhe mais amar. E às vezes uma separação é inevitável. Mas no relacionamento com Deus, Deus sempre vai amar muito mais do que nós. E Ele já mostrou o amor dele que é incondicional, né? E assim como no casamento, também pode acontecer na vida espiritual. Muitas pessoas estão de bem com Deus, têm uma comunhão, estudam a palavra. Só que daí começam a receber tantas bênçãos que eles tanto desejavam, que não tem mais tanto tempo para Deus. Eles começam a se ocupar demais, daí chega na hora de orar, estão cansados, daí começam a não estudar mais tanta Bíblia, começam a deixar o seu melhor amigo de lado. Outras pessoas, elas são muito gratas a Deus por tudo que têm, elas têm uma fé perseverante, elas louvam ao Senhor todo o tempo, são muito gratas, mas aí vem uma dificuldade, vem uma doença, o desemprego, ou perde um ente querido, e aí começa a se perguntar como Deus permitiu que isso acontecesse. Sem perceber, elas colocam a culpa em Deus. Normalmente nós todos temos a tendência a ir para um desses dois extremos. A nossa vida espiritual é boa e quando acontece ou que a gente está com muitas tarefas ou então quando acontece algumas dificuldades, a gente tende a abalar. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo para sempre nos lembrar que nós precisamos amar a Deus, que Ele nos ama, né? E sempre que a gente buscar, Ele está de braços abertos para nos receber. Mas então o que é fé? Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Então, vamos entender algumas coisinhas. Ter fé é acreditar, é confiar, certo? Você confia em quem você não conhece? Não. Agora uma outra pergunta, presta atenção. Você confia em todo mundo que você conhece? Não. Às vezes, você não confia justamente porque você conhece, né? E às vezes é melhor confiar em quem você não conhece do que confiar em alguém que você conhece, mas sabe da capacidade ou incapacidade daquela pessoa. Por exemplo, eu confio no meu marido, mas se eu tiver que andar de avião, eu prefiro confiar que o motorista, o piloto do avião dirige o avião, pilote o avião, porque eu vou confiar mais no estranho do que nele, que eu sei que não vai saber pilotar, né? É um bom exemplo. Aí, pensando nessas coisas, eu elaborei uma frase que para mim faz todo sentido. Eu espero que vocês entendam. Até grifei aqui para mim não esquecer de mencionar. Irmãos, tem gente que diz que tem fé em Deus e não conhece. Só porque sabe que não pode confiar em quem conhece. Eu vou falar de novo.
Tem gente que diz que confia em Deus e não o conhece, só porque sabe que não pode confiar nas pessoas que conhece. Ou seja, a pessoa não pode confiar nas pessoas, ela sabe que não pode confiar, que nem a Lu falou. Então ela diz que confia em Deus, mas muitas vezes ela não conhece Deus. E nesse caso, quando Deus não faz aquilo que eu espero, eu vou me decepcionar. Porque se eu não conheço, eu vou esperar que Ele vai fazer aquilo que eu desejo. Né? Aí tem uma outra frase também que eu não grifei aqui que eu também pensei. Você só confia em quem você sabe que te ama. Sim. Aí entra o que tu falou antes, né? Porque se eu amo a outra pessoa, obviamente, eu nunca vou querer o mal dela. Uhum. Então eu posso confiar que, né, ela não vai querer, assim como Deus nos ama, eu sei que independente que Ele não me dê o que eu quero, eu confio nele. Porque tu eu sabe sei que Ele te ama. sempre vai querer o meu bem. Exatamente. Então, você precisa amar, inclusive, quem não te ama. Mas você não vai confiar em quem você sabe que não te ama. Você só vai confiar em que você conhece, em quem você ama e você sabe que te ama. E quem é que mais nos ama é Deus. Então, se você conhece Deus, você sabe que Ele te ama. E se você sabe que Ele te ama, o quanto que Ele te ama, você vai confiar nele. E essa fé vai ser incondicional, vai ser inabalável. Porque o amor dele por você é inabalável, é incondicional, né? Que bom que deu para entender essa parte. Só falta a prática, mas foi maravilhoso isso aí. Sim, essa pregação é para mim, eu elaborei ela para mim, porque eu li, eu aprendi Não é isso. só pra ti, serviu pra mim também. Então, a nossa memória é curta. Mesmo a maior prova de amor do mundo, se ela está no passado, ela não é o suficiente para reavivar minha fé. Eu preciso me lembrar disso todos os dias, através da oração, através da leitura da Bíblia. Eu preciso lembrar tudo que Deus fez por nós. E assim eu vou reconhecer tudo que Ele continua fazendo ainda todos os dias, né? Através da comunhão com Deus. E o cristão que acha que está tudo bem na vida espiritual dele, ele acha que nunca passa por crise, é o que está mais correndo perigo, porque ele está acomodado. E quem sentiu que pode melhorar essa comunhão com Deus, uma dica que eu dou é não fazer planos muito grandes. Por exemplo, digamos que eu não tenho o hábito de orar, de estudar a palavra nem nada. Então não adianta eu dizer que a partir da manhã eu vou levantar 1 hora mais cedo, vou estudar a Bíblia, vou fazer a lição e vou orar meia hora. Isso não vai dar certo. Então assim, faça metas pequenas que você sabe que você vai conseguir. Porque a carne é fraca, você não vai conseguir fazer coisas grandes. Você vai durar no máximo 1 semana e vai desistir. E aí que nós tropeçamos. Então, se você não tem o hábito de orar de manhã, por exemplo, coloca o despertador 5 minutos mais cedo, 5 minutos uma oraçãozinha quando você levanta. Ah, mas eu vou ter muito sono, eu não vou conseguir. Então, levante 5 minutos mais cedo e 5 minutos antes de sair de casa você faz a oração. Depois que isso se tornou um hábito, acrescenta um versículo bíblico. Levante 5 minutos mais cedo de novo, lê um pouquinho da Bíblia. Depois que se tornou um hábito, lê um pouquinho mais. Depois, aos poucos. Você tem que ter um hábito e conforme ele já é algo automático, daí você aumenta, né? Assim que deu certo para mim. Hoje nós temos, graças a Deus, o culto familiar, mas até implantar isso do jeito que é hoje não foi aos poucos, não foi de uma hora para outra, né? E tem dias que você não vai ter vontade de orar. Ou então você vai orar e você não vai se lembrar o que você orou. Ou então você vai perceber que o que você orou, você está orando a semana inteira as mesmas palavras. Quando isso acontecer, está vindo uma crise. Você está acomodado? Está tudo bem. Mas não está tudo bem. A comunhão com Deus tem que ser uma conversa que nem com um amigo. Então, quando isso acontecer, fique alerta. Decida amar a Deus. Busque mais, abre o coração para Ele e diz que Ele te acorde. Isso, né? Enfim, não se sinta acomodado. Outra coisa que nós aprendemos com o livro de Jó
que é a última lição, é que você vai passar por desertos na sua vida. Tem desertos que você vai ter que passar sozinho. Mas pior ainda é que tem desertos que muitas vezes você vai estar mal acompanhado. Às vezes você está procurando fazer o que é certo e as pessoas só te dão conselhos errados. Ou às vezes você realmente está fraco na fé, está longe de Deus, mas ao invés de ouvir motivação, você só escuta julgamento, com pessoas te colocando mais ainda para baixo. E sabe qual que é a saída? Vamos ver o que Jó fez. No último capítulo, capítulo 42, capítulo 42 de Jó, do 7 ao 10. Capítulo 42, do 7 ao 10. Quem quiser ler, pode ler. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei o holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele acenderei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Eliafaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Nós aprendemos que a gente não pode julgar uma pessoa pelas circunstâncias que ela vive, sendo ela próspera ou sendo ela miserável, porque nós não sabemos. Jó é a prova disso. E foi isso que Satanás fez. Satanás acusou Jó que era por causa das circunstâncias que ele estava vivendo com Deus. E Jó mostrou que não tem nada a ver com circunstância. E depois aqui no decorrer, nós vemos que os amigos de Jó só estavam acusando ele. E no final, olha só a vergonha que eles passaram. Deus falou para eles que eles não falaram que é certo, né? Que Jó que estava falando que é certo. E Deus então mandou que Jó intercedesse por eles, porque Deus ia ouvir a intercessão de Jó, não a deles. E olha só a frase que eu anotei. Aquele que mais necessitava de uma oração intercessória foi o que intercedeu, não por ele, mas pelos que o oprimiram. O que Jó tinha para oferecer naquela circunstância? Ele não tinha nada. Tudo. Ele tinha o amor. E ao mesmo tempo ele tinha tudo. Isso mostra que independente do deserto em que você está, você pode abençoar alguém. E para terminar, mais uma frase que eu anotei. Quer ter um amor incondicional e uma fé inabalável? Seja íntegro, reto, temente a Deus e se desvie do mal. Decida, obedeça. A Lu agora vai cantar uma música e na letra diz uma partezinha da letra diz assim: o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Em 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amém. Vamos agora adorar com a música que a Lu vai cantar para nós?
Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Amém. Vamos orar. Querido bom Deus, muito obrigado, Senhor, pelo imenso amor que o Senhor tem por nós, porque o Senhor nos escolheu como filhos, porque o Senhor nos chamou mesmo que nós não merecemos. Obrigado porque o Senhor fez e faz tudo por nós. Obrigado porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de decidir a te amar todos os dias. Por favor, Pai querido, renove a nossa fé. Nos ajude, Senhor, a cada dia estar mais próximos de Ti, que nós possamos também abençoar outras pessoas, quer seja quem for. Que nós possamos ser o Teu espelho, Senhor, por favor. Que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, que o Senhor nos consagre, nos renove, nos ajude a estar cada dia mais em comunhão contigo e nos ajude a nos preparar e preparar para esse povo para Te receber. Entregamos a nossa vida a Ti, eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.